Existem portas que não levam a lugar nenhum. Portas construídas em prédios, em fábricas, em estações abandonadas, em escolas, hospitais e até em casas modernas, mas que não se abrem para sala alguma. Elas estão lá, perfeitamente funcionais, encaixadas na arquitetura, com dobradiças reais, maçaneta real, às vezes até fechadura, mas do outro lado simplesmente não existe nada, nenhum cômodo, nenhum espaço, um vazio sólido, como se tivessem sido projetadas para serem portas que nunca serão usadas. Portas feitas para ninguém entrar. Esse é o mistério conhecido como o paradoxo da porta sem sala, um fenômeno arquitetônico encontrado em diversos lugares do mundo, em diferentes épocas da história, envolvendo desde construções antigas até prédios modernos supostamente projetados com precisão milimétrica. E quanto mais você investiga, mais percebe que essas portas não são erros de construção. Não são gambiarras, não são problemas de engenheiros. Elas parecem intencionais, planejadas, calculadas e, principalmente, escondidas à vista de todos. O primeiro caso documentado que chamou a atenção não foi numa casa, nem num castelo antigo, mas em uma estação de metrô em Londres. Durante uma reforma em 1987, os engenheiros removeram uma parede atrás de uma porta antiga de ferro, descobrindo que não havia sala nenhuma. Apenas tijolos maciços, como se alguém tivesse construído a porta antes, e depois bloqueado completamente a existência do espaço que ela deveria levar. Só que os registros originais da planta mostravam que nunca houve sala ali. A porta foi construída para não ter função desde o início. Depois surgiram outros casos. Portas em escolas americanas que davam para paredes concretadas. Portas em hospitais que ficavam permanentemente trancadas porque não havia corredor depois delas. Portas em fábricas de guerra da Segunda Guerra Mundial que apareciam registradas nos mapas, mas não tinham destino físico. Arquitetos começaram a chamar isso informalmente de dead doors, portas mortas. Mas quando perceberam que isso acontecia até em construções recentes, feitas com softwares digitais e fiscalização rígida, o assunto se tornou ainda mais estranho. Porque portas inúteis não deveriam existir em projetos modernos. E, no entanto, elas existem. E não só isso. Algumas são discretas, mas outras são escandalosamente evidentes, como portas instaladas em locais inacessíveis, a metros acima do chão, sem escada, sem varanda, sem nada que permita que alguém alcance ou use. Um exemplo bizarro disso aconteceu em 2014 em um prédio corporativo no Japão. No quinto andar, havia uma porta perfeitamente normal, mas que abria para o nada, para o ar, sem plataforma, sem suporte, como se fosse feita para alguém cair. Quando perguntaram ao arquiteto, ele disse que nunca colocou aquela porta no projeto. E então surge a pergunta: por que alguém criaria uma porta que não leva a lugar nenhum? Existem diversas teorias. A mais simples diz que as portas sem sala são restos de reformas, de espaços que foram alterados, demolidos ou reconfigurados, e a porta ficou ali apenas como vestígio. Mas essa teoria cai quando você encontra portas que nunca tiveram nada atrás. Nem sala, nem corredor, nem espaço físico previsto na planta. Outra teoria é que algumas empresas e governos usam portas falsas como forma de confundir pessoas, criar rotas ilusórias, impedir invasões ou esconder acessos secretos reais. Isso foi comprovado em bases militares, onde portas cegas são usadas como distração. Mas essa teoria não explica portas encontradas em casas pequenas, prédios residenciais comuns ou igrejas de interior. A terceira teoria, muito mais perturbadora, diz que essas portas são marcadores de algo que não está no mundo físico, mas em outra camada. Como se a porta fosse real, mas o destino dela não estivesse aqui, no espaço tridimensional que conhecemos. Algumas pessoas acreditam que são portais bloqueados, entradas desativadas, passagens seladas para dimensões paralelas ou realidades que já não estão sincronizadas com a nossa. E antes de descartar isso como loucura, vale lembrar que muitas culturas antigas acreditavam que portas não eram apenas elementos físicos, mas simbólicos, acessos para mundos que vão além do visível.
Mas existe uma quarta teoria, ainda mais incômoda. E se essas portas não foram construídas para abrir agora, mas para abrir no futuro? Imagine que as construções humanas sejam feitas já com pontos reserva, espaços arquitetônicos que só farão sentido em outro tempo ou depois de uma modificação estrutural planejada. Imagine portas que hoje parecem estar seladas, mas que um dia se tornarão entradas. Entradas para quê? Ninguém sabe. Mas se a porta já existe, talvez esteja apenas aguardando o momento em que o resto da estrutura será revelado. Agora vá um pouco mais longe. O que você acharia se soubesse que existem prédios que têm mais portas do que salas? Ou que durante reformas de edifícios históricos, trabalhadores encontraram portas atrás de paredes que nem apareciam na planta? Portas que estavam escondidas por décadas, como se fossem parte de um plano inicial que nunca foi ativado? Isso leva a uma hipótese sombria. Há partes de construções que não são para nós. E essa ideia ganha força com relatos de pessoas que abriram acidentalmente portas mortas e encontraram não uma sala, mas espaços muito menores como compartimentos de observação, salas com janelas viradas para o interior da parede ou até espaços completos, mas sem entrada aparente. Como se a arquitetura estivesse olhando para nós, não servindo a nós. E então, num nível ainda mais profundo, surge a pergunta que conecta todas as histórias. E se as portas sem sala forem resíduos de versões passadas ou futuras da realidade, vestígios de mundos alternativos onde aquela sala existia, mas não nesta linha do tempo? Essa hipótese se encaixa com a teoria das estruturas persistentes, que diz que certos objetos físicos podem sobreviver a alterações de realidade, como se fossem travas arquitetônicas do universo. Portas sem sala seriam cicatrizes espaciais, marcas de algo que um dia foi real, mas foi apagado, exceto pela porta. Mas há ainda outro tipo de caso. Portas internas que não têm maçaneta de um dos lados. Portas que só podem ser abertas por quem está dentro, mas não por quem está fora. Quem estaria do lado de dentro? E alguém ainda mais atento percebe um detalhe perturbador. Essas portas aparecem com mais frequência em lugares onde muitas pessoas passam sem questionar. Escolas, estações de trem, hospitais, prédios públicos, como se fossem projetadas para serem ignoradas, mas não apagadas. Há arquitetos que afirmam que algumas portas cegas são obrigatórias por normas de circulação ou estética. Mas, curiosamente, quando as plantas são abertas, as portas estão lá sem motivo técnico algum. Não cumprem lei, não cumprem função, não cumprem propósito. Elas estão lá só para existir. E quando algo está lá sem função lógica, a função pode estar fora da lógica humana. Agora considere este detalhe final, documentado em casos reais. Algumas portas sem sala, quando abertas, não revelam só um bloco de concreto, revelam um espaço fundo, do tamanho exato de uma pessoa. Como se fosse feito para alguém ficar ali dentro, mas sem poder sair. Não sala, não corredor, um compartimento humano. Para quê? Para quem? E então você entende que talvez a pergunta não seja por que existe uma porta sem sala? Mas quem iria usar uma porta que não deveria ser usada? Porque se há portas sem destino, talvez haja destinos sem porta. E se o mundo reserva espaços que ainda não fazem sentido, talvez não sejamos os únicos destinados a habitá-lo.